Alô pessoal, Carlos aqui da Taniguchi Omega Relojoaria, tudo bem? Como é que vai? Olha só, hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre a Oriente do Brasil, isso mesmo, vamos falar um pouquinho, começar contando um pouquinho da história da Oriente, e é lógico que eu quero contar um contexto histórico de estudo para poder dizer como é que a Oriente está se portando agora e o que a gente pode esperar dela para esse ano de 2022. Olha só que tem muita coisa legal por aí. O vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas eu preciso me aprofundar desde o começo ali para que você não perca o fio da meada, tá? Para quem não conhece, a Oriente é uma fábrica japonesa, tá? Ela, na verdade, ela foi fundada em 1950. Porém, ela tem as raízes lá que remontam a 1901, quando Shogoro Yoshida fundou então a sua primeira loja de relógio. Ele comprava relógios suíços e revendia em Tóquio. E depois, com o passar do tempo, lá em 1934, ele já começava a fabricar as caixas de relógio, coisa parecida assim, algumas coisinhas ali já começava a fazer, isso aí em 1934. E por conta da Segunda Guerra Mundial, ele teve que suspender essas produção de relógios e chegou a pedir falência, isso em 1948. 2 anos depois, ele se reerguendo novamente, ele reabriu a fábrica, porém com outro nome, chamado Tamakeiki Company, tá? Isso em 1950 e em 1951, então nós temos a alteração do nome para Oriente Watch Company, ou seja, o ano de nascimento da Oriente é 1950, muitos historiadores mostram lá 1901, porém, até mesmo dentro do site da Oriente Japão, no site da Oriente Brasil, consta lá 1950. Alguns consideram a abertura da loja de Shogoro Yoshida como o ponto inicial, assim como a Seiko fez em 1881, quando o Kintaro Hattori fundou a loja de relógios em Ginza ali. Eles colocam essa data como a data de fundação, porém a Seiko começou a operar mesmo em 1892, tá? Mas, polêmicas à parte, a Oriente começa a produzir relógios lá e ela produz o primeiro relógio Orient Star em 1951 e ali começa a jornada da Oriente já no Japão. E alguns anos depois ela já começa a avançar pelo leste asiático, já vendendo alguns relógios. E é lógico que no começo da década de 60 nós temos um fato meio interessante, que existia uma preocupação de colocar cada vez mais rubis no relógio. Então, se você procurar no histórico dos relógios, na década de 40, se utilizava em torno de 9, 11 rubis, até 14 rubis num relógio. Já na década de 50, final da década de 50 para começo da década de 60, começaram a aumentar os rubis e colocavam isso estampado nos mostradores lá, 17 rubis, 21 rubis, 23 rubis, 25 rubis, certo? Chegaram até 28 rubis, se não me falha a memória. E é lógico, a Oriente não poderia ficar por trás dessa brincadeira toda aí, e ele lançou o Grand Prix 100, e esse Grand Prix ele tinha nada mais, nada menos do que 100 rubis dentro do relógio. Grande parte dele, aproximadamente 70% desses rubis não eram operantes, porém era uma maneira interessante de chamar a atenção para o seu produto, já que todo mundo preocupava em saber, quando ia comprar um relógio na década de 60, perguntar quantos rubis tinham no relógio. Então a pessoa chegava no balcão e perguntava: esse relógio é bonito, mas quantos rubis tem dentro dele? Era uma pergunta necessária para aquela época, na década de 60, visto que os rubis evitavam a quebra dos eixos, então era muito interessante ter um rubi dentro do relógio. E até então, eles começaram a aumentar a quantidade de rubis, e a Oriente, para acabar com essa brincadeira toda, ele lançou então o Grand Prix 100 em 1964, lançando com um relógio com 100 rubis dentro dele. E volto a dizer, 70% desses rubis praticamente não tinha função nenhuma, era mais meramente decorativo, tá? Aí depois disso nós temos uma grande interesse, começa uma corrida por relógios diver, né? Principalmente depois que no Japão apareceu o Sean Connery, apareceu no Japão com um relógio diver, né? da Rolex, no filme, agora me fala a memória, mas no filme 007 ele aparece contracenando no Japão e justamente usando um relógio Rolex submarino, um diver, né?
e com isso começa uma corrida também por relógios diver no Japão. E essa corrida por relógios diver então começa com a Seiko, a Oriente, lançando também alguns relógios diver em 65, se não me falha a memória, e usavam também muitas vezes o nome diver sem ser diver, que é o caso do Oriente Weekly de 65 e o World Map também, que era o King Diver, os dois King Diver também utilizados, um resistia, se não me engano, a 40 metros, outro a 50 metros, era uma coisa parecida assim, mas assim mesmo eles ganharam nomenclatura de diver. Tá? Para quem não sabe qual relógio que é esse, que eu estou falando, o Weekly, nós temos aqui o relançamento do modelo Weekly aqui, e também temos o relançamento do World Map aqui na nossa vitrine também. Então, só para vocês terem uma noção como é que funcionava a questão da época, não existia aquela preocupação de atender o cliente, né? Da mesma maneira que hoje. Então, quando você descreve lá que é um diver, você está dizendo que ele pode mergulhar sem problema algum. Hoje, naquela época, não tinha esse problema, eles simplesmente colocavam lá o nome lá e ficava por isso mesmo. Tanto é que hoje ainda existe os King Diver da Oriente, que não são prova d'água, eles não são resistentes a mergulho, mas eles ganham o nome de King Diver em homenagem aos King Diver da década de 60. Tá? E é lógico que nesse período surgiram vários modelos icônicos da época da Oriente, tá? Que foi uma época de ouro. Tá? Então, primeiro o Weekly, que eu acabei de falar agora, o World Map. Temos também o lançamento do Oriente 3 estrelas, a grande façanha da Oriente. Tá? O Oriente 3 estrelas, por que eu digo que é uma grande façanha da Oriente? Porque esse relógio está há mais de 50 anos no mercado. Tá? Essa linha de relógios entrou em produção em 1970 e até hoje ainda nós encontramos relógios Oriente 3 estrelas. Qual a diferença do Oriente 3 estrelas por Seiko 5? O Seiko 5 ele trocou de máquina por várias vezes durante esse percurso todo, desde 63 até agora, trocou de máquina várias vezes. Então nós temos lá, começando lá atrás por várias máquinas, passou pelo 6119, depois pelo 6119 veio o 7005, 7009, 7S, agora já está começando a lançar com os 4R. Então a Seiko foi trocando a máquina do relógio. A Oriente não, a Oriente manteve o 469 desde 1970 até agora, 2021 ainda tem relógios Oriente 3 estrelas sendo lançado com o calibre 469. Então talvez seja o relógio com o calibre de maior longevidade. Tá? Que eu digo longevidade porque já fazem mais de 50 anos que o calibre 469, com pequenas alterações, existe desde 70 até agora, com pequenas alterações dentro da máquina, mas existe até hoje. Então, por isso, o 469 passa a ser um relógio muito confiável. Então, o 3 estrelas é um relógio muito confiável pela experiência que a Oriente tem, não só de produção, mas também de regulagem dos calibres automáticos. E é por isso mesmo que ele tem chamado muita atenção, principalmente no mercado americano, no mercado europeu, que são extremamente competitivos nessa parte de precisão. E a Oriente, com um calibre tão simples, ela consegue chegar muito próximo a calibres de relógios, de luxo, né? Então você pega lá um relógio 6R ou um relógio 4R da Seiko, ou às vezes até mesmo relógios da Rolex, da Omega, ele não tem tanta precisão quanto os relógios Oriente têm. Os relógios Oriente hoje são considerados os relógios mais precisos, automáticos de produção em massa do mundo, tá? Só para vocês terem uma noção da façanha que a Oriente é. Aqui no Brasil ele não é tão destacado porque o Oriente passou a ser um clássico. Então, clássico que a gente diz assim, quando você fala em relógio Oriente, geralmente as pessoas pensam já naquele Oriente 3 estrelas que está com seu avô, com seu pai. Então as pessoas acabam não associando ele a uma tecnologia tão avançada quanto é o Oriente automático, certo? Então por isso mesmo é bom ficar de olho na Oriente, tá? E no começo da década de 90, então começou-se então também uma criação de relógios, não só relógios em si, mas eles começaram a criar joias de relógios. Então por isso que começa ali a jornada da Rolex, criando verdadeiras joias de relógios, né? A Patek, as outras. E a Oriente entrou nessa brincadeira também, entrou nesse rumo também e lançou em 91 o Monbijou, o primeiro relógio esqueleto da Oriente, todo automático, e ele ganhou muita notoriedade para mostrar toda a capacidade dos engenheiros da Oriente. Só que
A linha automática, o grande problema da linha automática da Oriente é que ela atendia somente os mercados emergentes, como Brasil, México, Índia, Oriente Médio, e ele não atendia os padrões do relógio americano, do mercado japonês, do mercado europeu. Então, no começo do século agora, nós temos o lançamento daí das linhas Bambino, das linhas Mako, que começaram a ganhar muita notoriedade por ele ser um relógio diver, tá? Por ele ser um relógio social e de baixo custo. Então você chegava a comprar um relógio, enquanto um Rolex ou um relógio social da Omega custava assim lá na faixa de 800, 1.000, $1.500, o relógio social Bambino da Oriente não passava de 150, $170. Então era muito acessível para o público americano ou para o público europeu, e com isso começou a ganhar mercado com esses relógios. E é lógico também a linha Mako também, que começou a ganhar notoriedade, principalmente por ele parecer muito com o Rolex. E como ele parecia muito com o Rolex, a pessoa olhava e falava assim, nossa, um relógio. E era muito bom porque ele era muito preciso, ele chegava muito próximo do relógio Rolex. Então por isso mesmo ele acabou ganhando muitos seguidores e muitos amantes, principalmente no mercado americano. E a história da retomada aqui no Brasil começa também com uma linha diferenciada, que é essa linha diferenciada que é o Speedtech, que chega no Brasil em 2005, um relógio importado, o Speedtech, para uma parceria que a Oriente fez com a Subaru, se não me falha a memória, em 2005 no Japão. E o Brasil traz esse relógio aqui e começa a ter uma boa aceitação. E um dos diretores da Oriente do Brasil falou assim, puxa vida, a gente podia criar relógios aqui. E a Oriente Japão deu sinal verde, tá? E a Oriente Brasil também deu sinal verde para esse diretor, e ele começou a criar linhas especiais aqui no Brasil. E aí começou a chegar então a linha Ciatec, a linha Flytech, tá? E a lógico, continuação da linha Speedtech. E esses relógios ganharam muitos seguidores no Brasil, hoje são muito queridos, tem muita gente que adora esses relógios, principalmente pelo custo-benefício que eles trazem. São relógios extremamente competitivos, assim, em termos de design e de, como é que eu vou dizer, de moda, né? Ele é muito, como é que eu vou dizer, bonito, né? Muito moderno, né? E além de ser moderno, ele é muito, como é que fala, confiável. Então, moderno e confiável, acabou ganhando muito mercado na linha Speedtech, Flytech e Speedtech. Speedtech, Flytech e Ciatec, são três linhas diferentes. Essas três linhas aí que vai, no caso, forma terra, céu e mar. Então, são as três linhas da Oriente Brasil, certo? E lógico, só que a linha Ciatec, ela não era voltada para mergulho, mas assim para esportes aquáticos leves. Para mergulho, então, a Oriente lança então a linha Poseidon e a linha Netuno. Esses dois relógios, logo de cara, já ganham uma notoriedade muito grande, não só aqui do Brasil, mas também do exterior, tá? Visto que o Netuno foi comprado por alguns blogueiros americanos, e eles acabaram postando nos Estados Unidos. E como é que eu vou dizer? A reportagem foi muito favorável para o Oriente Brasil, e como só se era vendido no Brasil, então lá fora muitos lugares conhecem o Poseidon como Brazilian Diver, ou seja, o mergulhador brasileiro, tá? Outra coisa interessante é que agora começa a chegar no Brasil, eu já falei várias vezes aqui, hoje a Oriente faz parte do grupo Epson, e o grupo Epson faz parte do grupo Seiko. Então, desde 2001 a negociação já vem sendo feita, a Epson foi comprando aos poucos ali a Oriente, e em 2017 foi feita a incorporação. O que é uma incorporação? Agora a Oriente faz parte do grupo Epson mesmo, então ela foi incorporada ali no grupo Epson, e com isso a Oriente ganha então todo o know-how que a Seiko tem, então todo o know-how, visto que a Epson, ela fabricava, por exemplo, os calibres automáticos, os calibres quartos da Seiko, o próprio Spring Drive foi produzido dentro da Epson, né? Então o Gran Seiko foi produzido dentro da Epson. Então todo aquele know-how de polimento, de acabamento que a Seiko tem, passa então agora para a Oriente também. Então a Oriente começa a ter uma preocupação cada vez mais grande
com o acabamento dos relógios. E com isso, quem ganha mais com tudo isso é você que está aí do outro lado. Por que você ganha mais com isso? Porque os relógios Oriente passam a não ser só precisos e confiáveis, mas também com um ótimo acabamento. Agora estão para brigar então de vez com qualquer mercado de primeiro mundo. Então, se você levar um relógio da Oriente hoje, esses novos calibres, esses novos modelos que a Epson vem lançando no Brasil, se você leva um relógio desse para os Estados Unidos, ou para a Europa, ou até mesmo para o Japão, eles são considerados relógios finíssimos, tá? Então eles já não são mais aquele reloginho de, como é que fala, pro brasileiro ir para a roça com ele, como se dizia antigamente, é um relógio para a roça. Não é mais, agora é um relógio extremamente bonito, moderno e confiável. Então agora não tem mais, então agora para 2022 nós estamos esperando uma coleção impressionante da Oriente, que ela vão vir com mais modelos ainda diferentes e vão ressuscitar algumas peças ali que são, como é que eu vou te dizer, mais icônicas, né? Já começaram agora com o Poseidon, começaram a trazer de volta o Poseidon, deve vir mais modelinhos ali diferentes ali, e é lógico que um dos pedidos que eu estou fazendo para a Oriente é para trazer relógios femininos automáticos, e eu acho que isso vai ser atendido também nessa próxima coleção. Então, só para vocês ficarem ligados que a Oriente vem trazendo muita coisa diferente agora para 2022, tá? Nós vamos ver se até o final, no começo do mês que vem, a gente consegue já abordar a Oriente para a gente poder ter uma coleção mais completa aqui na nossa vitrine também, certo? Então, se você gosta um pouquinho mais da Oriente, espero que tenha gostado mais ainda depois de eu ter contado toda essa história aí, tá? Se você não gosta da Oriente, talvez você tenha começado a prestar atenção agora por conta desse vídeo. Então eu agradeço muito a sua audiência, a sua paciência de escutar até o final, tá? E é lógico, não se esqueça de comentar, não se esqueça de curtir esse vídeo, porque é muito bom a gente escutar vocês aí do outro lado. Valeu? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.